Tá em choque, chama o Vitor Roque. Aos 49 do segundo tempo, Vitor Roque marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. Na tela você vê aí a matéria. Vitor Roque engata gol em 3 jogos seguidos no Palmeiras e repete marca da época de Atlético, no caso o Atlético Paranaense. Então, o Vitor Roque marcando aí o seu terceiro gol com a camisa do Alviverde, brilhou, decidiu a partida de ontem. O Felipe Anderson bateu bem, né? Mas o Rafael, goleiro de São Paulo, fez a defesa e o Vitor Roque estava bem posicionado ali para marcar o gol. Vamos trazer os comentaristas repercutindo a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o debate e logo depois eu volto trazendo mais notícias do Verdão. Agora, claro, tem Libertadores, não é, Vinícius Nicoletti, mas a sequência do Palmeiras nesse Brasileirão é bem interessante. Red Bull, Flamengo e Cruzeiro. Opa, equipes que estão brigando na parte de cima. São todas as equipes que aparecem na sequência do Palmeiras, Vinícius. Exatamente, Red Bull e Cruzeiro fora de casa, só o Flamengo vai jogar em casa nessa sequência. Então é mais uma pedreira pro Palmeiras na sequência. O próximo jogo que você lembrou aí contra o Bolívar pela Libertadores, na quinta-feira. Hoje é folga aqui no Palmeiras, por isso deve ter time reserva. E olha o time reserva que o Palmeiras tem para colocar em campo, né? Muitos jogadores que são consagrados, que já foram campeões brasileiros, hoje no banco de reserva do Palmeiras, caso do Marcos Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga, o Maurício que chegou agora. Enfim, muitos pontos para a gente destacar nesse time do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. Um deles, novamente, a persistência do time, foi buscar a vitória no finalzinho, com gol aos 49 do segundo tempo. O Vitor Roque, que vocês destacaram aí, terceiro gol dele consecutivo em 3 jogos, falou que esse gol dá confiança, né? Um gol no clássico, um gol da vitória, ele fica mais aliviado para os próximos jogos. O Paulinho, que foi titular pela primeira vez, a gente viu já algumas conexões dele com o Estevão. O Vitor Roque começou no banco de reservas, mas o Estevão e o Paulinho já mostraram ali um certo entendimento. E outro ponto que dá pra gente destacar nesse Palmeiras líder é a defesa. 4º jogo consecutivo do Palmeiras sem sofrer gols na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu apenas 3 gols em 8 jogos. Foi campeão brasileiro em 2022 com a melhor defesa. 2023 foi a segunda melhor defesa, 1 gol a mais do que o Atlético, que foi a melhor defesa. E 2024 o campeão Botafogo também foi campeão com a melhor defesa. Então, quer dizer, times que sofrem poucos gols é sinônimo que vai brigar pelo título. A gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Palmeiras. Para você, a gente já cola então o personagem do jogo, que foi o Vitor Roque, antes e depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então, precisou até marcar de 13 jogos, mais de 800 minutos e 19 chutes. Depois que ele marcou a tal da confiança, né, ele teve 2 jogos e precisou de 2 chutes até marcar. O Vitor Roque, ele virou já essa onda da confiança, da tal da resiliência que o Abel falava? Tá no gerúndio. É? Acho que tá indo. Tá indo? Mas tá indo bem. Primeiro que assim, antes não era uma questão técnica, era uma questão de confiança mesmo, adaptação ao trabalho, algo assim. Ok, tinha uma questão técnica também, mas eu acho que por causa da confiança, porque você percebia às vezes ele querendo acelerar muito, às vezes não estava dentro do que a gente conhece do que ele é capaz. Mas eu acho que agora ele está entregando mais. Por exemplo, essa situação está acontecendo com o Paulinho, que tem tentado acelerar o jogo, ontem uma boa batida de fora da área, no segundo tempo, né? Mas que ele não está conseguindo entregar o que ele já entregou. Mas ele dá todos os sinais de que já ele entrega. É mais ou menos... Eu sou você ontem, né? O Vitor Roque pode falar para ele. Passei por isso, tem pouco tempo, calma, já vai encontrar. Agora, uma coisa tem me chamado muita atenção no Palmeiras, que eu acho que está aqui, ó, debaixo do nosso nariz, e acho que a gente tem falado pouco. Desde o início da temporada, quando o Abel externou os planos de como ele ia abordar o elenco e como ele está conseguindo fazer essa abordagem, hoje a gente tem dificuldade para falar qual é o time titular do Palmeiras. E se você errar, talvez você erre feio. Talvez você erre 4, 5 nomes. E você parou para pensar como o Palmeiras encerrou a partida ontem. Era um clássico
contra o São Paulo, uma luta pela liderança da competição. E quem era o marcador do time? O volante, sabe aquele? Quem era? Era o Lucas Evangelista? Era o Rafael Veiga? Quem era? E eu tô falando do Rafael Veiga, hein? Inclusive, não parecia, né? Mas hoje, ele não inicia um jogo do tamanho do Clássico. E tem alguma garantia de que ele vai iniciar o próximo? Não tem. Olha quem entrou. Vitor Roque, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Olha quem não saiu. Flaco Lopes. O Abel tem uma abordagem completamente revolucionária para o futebol brasileiro na atual temporada. A gente não crava quem são os titulares, gente. Porque a gente estava aqui no... O Facundo, desculpa, que era titular 24 jogos seguidos, não foi. A gente tinha uma coisa que assim, time que está ganhando não se mexe. Ele está sepultando essas verdades absolutas. E se ele perdesse o jogo, eu não ia mudar nada do que eu estou falando. Hoje ele tem, com o mesmo número de jogadores, um elenco maior do que ele tinha. Mas aí eu acho que o ponto é o seguinte, não é que ele muda o time porque ele muda a formação, ou ele faz mistério, ou ele aborda cada jogo de um jeito. Ele faz isso por uma questão física. Dificilmente você vai ver um jogador do Palmeiras, em 2 jogos seguidos, jogar mais que 60 minutos nos 2 jogos. Então, Os jogos do Palmeiras, eles não duram 90 minutos, eles duram 60. Porque dá 60 minutos, ele tira, principalmente esses que de meio têm mais campo, essa dificuldade. os que né? respondem mais pela tática do time. É um time de pressão alta? É um time de controle de jogo? Ah, então tô sobrecarregando esses caras. Porque dificilmente ele tira os zagueiros. Mexer mais ali no Aníbal Moreno, Martínez, o Richard. Não, ele mexe nos que tem que são exigidos fisicamente, que precisam que disso. ficam batendo e voltando Por o tempo exemplo, todo. o Felipe Anderson, ou o Veiga, que está voltando agora de contusão, ou o Paulinho, que está voltando de contusão. O único que jogava todos os jogos era o Facundo. E aí ele tirou. E aí por que o Vitor Roque ontem começou no banco? Porque não importava? Não, mas porque no jogo anterior ele jogou 90 porque ele precisava. Porque ele perde um gol e precisava se recuperar na partida. Senão ele teria saído antes contra o Cerro. Sim. Então eu acho que as mudanças que o Abel faz não são para mudar o estilo de jogo ou para criar dúvida no adversário, mas eu acho que é uma questão física. Gestão de minutagem. A gestão ali de minutagem que a gente já vem... A gente foi falando um pouco mais, né, a partir de 2019, que criou-se também essa situação na época lá com o Jesus, outro português, que era em relação aos jogadores frescos. Né? Preciso dos jogadores frescos. E aí, dando o elenco que o Abel já está pedindo há bastante tempo, que você vai conseguir fazer essa mudança de jogadores ali, de minutagem, principalmente para você controlar a carga, sem baixar a questão técnica, é tudo que o Abel Ferreira queria. Você vai ver o Richard jogando 90 minutos sempre. E é engraçado... Ou o Felipe Anderson. Até porque isso, a gente já está falando, batendo nessa tecla há bastante tempo aqui. Não existe treino, gente. Isso. Não tem treino. Essa que é a realidade. Ainda mais, ainda tem o Super Mundial, que a gente está falando aqui também. E o Palmeiras estará lá. Mas, assim, não tem treino, então você não tem tempo. É viagem o tempo todo, é Libertadores, a Copa do Brasil, é brasileiro, enfim. Então, é a gestão que o Abel Ferreira, tendo o elenco na mão, tendo mais peças de qualidade ali, basicamente iguais, aí é certíssimo. Não vai ter mesmo 11 titular. E é curioso, porque a gente não fala, Marra, desculpa, a gente não fala necessariamente sobre o rodízio do Abel. Não. Porque não tem isso. Porque o elenco é melhor também. Nenhum você olha ali e fala assim, esse cara é o reserva do... E não vão sair todos de uma vez. Você não vai entrar com menos 8. Os outros 11. Hoje... Vai mudar 3, 4. Hoje, para mim, uma sensação muito clara que eu tenho é que o titular é o Everton. Porque até o Gustavo Gomes estava no banco, gente. E em jogo grande, ficando no banco. E acho que esses mais novos, tipo o Estevão, um que tem jogado muito é o Giai também, né? Mas... vai definir uma Libertadores amanhã, eu não sei se ele vai ser o titular. Também não sei. Em relação ao Estevão... E, na verdade, não vai, né? Porque o Estevão vai embora, né? Então, para mim, o Estevão, eu nem citei como ele e o Everton os titulares, porque eu entendo a situação do Estevão eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso todos os momentos. Mas daqui a pouco eu já não tenho ele mais. Só que enquanto tem, o Abel sabe que ele oferece muita coisa diferente. Mas ele também não tem por 90 minutos. É verdade. Até ele. Ele troca, tira. Hoje, gente, a gente falou sobre isso no Paulista. Rafael Veiga, quem vai entrar? Não, mas o Veiga vai jogar. O Paulista acabou e hoje eu não sei se o Veiga é titular mais. Eu não sei quem é titular. Falou 2 semanas atrás.
O titular é o Everton. Lembra? A gente estava conversando com o Nicolete. Ou a se gente ficou naquela de onde o Veiga entraria. Se é o Martínez ou se é o Aníbal. Sim. É o Richard vai ser, né? Contra o Tem o Lucas Richard Evangelista. e agora tem o Lucas Evangelista E o Maurício, também. que era o destaque do Paulista, já não é mais. Que ia pegar o lugar do Veiga, do Facundo. que tinha encontrado ali no meio de campo. Eram os dois juntos, Sim. não, vai ser um ou outro. 3-6-0. E o outro lado aquela também é questão do verdadeiro. Sem atacante. Ficou Maurício e o Veiga jogando ali Não, por dentro. e na última coletiva, não ontem porque não teve, mas anterior, quando perguntaram para ele por que o Facundo joga todos os jogos, ele respondeu, porque eu não tenho os outros dessa posição, que no caso é o Paulinho. Sim. Então, por uma condição, não é nem que, talvez ele nem quisesse que o Facundo jogasse todos os jogos como jogou, mas foi por uma necessidade do elenco. E eu não sei, e o contrário também é verdadeiro. O Flaco também não é reserva. Ele parece ser reserva, mas no clássico ele é titular. A discussão nas redes sociais é se a comemoração foi exagerada. Eu não acho, não, cara. Do fim do jogo, né? Eu não achei, Eu não. fiz 4, uma formação acadêmica de comemoração. De arquibancada. Curso em Harvard e também, assim, nem sei onde mais que eu estava. Clássico. Cara, Não, e aí é o seguinte... Eu acho que tem outro ponto que eu vi, faz infelizmente, gol no no seu finalzinho. story também. Qual é? Eu acho que tem uma coisa da torcida do Palmeiras por um Infelizmente. tempo. Eu vi no story do Bruno, que eu tive que assistir. É que a torcida do Palmeiras, em algum Você engajou? momento... Você mandou palminhas, aplausos? Em algum momento, ela se desconectava, às vezes, dessa relação arquibancada e campo. Parecia mais frio. E com o ingresso até mais acessível em Barueri, eu acho que teve até uma oportunidade, uma conexão diferente da torcida com o elenco. Primeiro, você tem o clássico e como o gol sai, isso daí já é combustível. 90 e todos. Mas esse... ele é do Vitor Roque, dá mais O combustível. Vitor Roque, a tensão de vai ser... Teve um tempo vai que ser ficou anulado lá. confirmado ou não. 2 Tudo isso, minutos. aí você vai falar que não vai comemorar. E aí, quando o jogo é no Allianz, não vale tanto e tá um ambiente mais frio, reclama que a torcida não comemora no Allianz. Que é o Alienzo Parque, que é o Cinemark Park, não sei das quantas, não é, Jailson? Aí vai no jogo, vai Barueri, baixa o ingresso. Aquela emoção toda não pode também? Eu nunca tinha escutado. Alienzo Alienzo Parque. É, Alienzo Parque. Que isso? Eu não tinha ouvido também, não. Eu não tinha escutado isso. Muito não. Não bom. estão nos seus Botou grupos. primeiro aqui. no WhatsApp. Vixe. Não, mas não é. Quando vai no Allianz acho é um nada ambiente mais demais. frio, reclamam. Quando vai em Barueri e aquela loucura toda, também não pode. Não, tá errado. Não vejo nada demais. Gente, é um clássico. Claro. Vai morar. Clássico, Vai morar. gol aos 90 e todos, como a gente tá falando, 2 minutos para validar o gol, da forma que foi o Vitor Roque brigando ali com todo mundo para conseguir E outra, botar hein? a bola para dentro da Você rede. quase coloca o seu adversário na zona de rebaixamento. Não, e aí o que a Mari tem falou e é discussão pra importante. mim. Tá Foi um certo em acerto muito comemorar grande mesmo. ter baixado o ingresso. Só que aí pena que já voltou no Allianz e o ingresso voltou a ser caro. Podiam ter aproveitado aí esse... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 sobre o São Paulo. Vitória essa que coloca novamente o Palmeiras na liderança isolada da competição. O Palmeiras, nesse momento, tem 19 pontos em 8 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time marcou 9 gols e sofreu 3. Está com saldo de gols de 6 e um aproveitamento de 79%. É aproveitamento de campeão. Próximo confronto do Palmeiras será no domingo, 6h30 da noite, onde vai enfrentar o Bragantino. O Bragantino que nesse momento está na 3ª colocação com 17 pontos, está fazendo um bom campeonato também. Mas antes, no meio de semana, o Palmeiras tem Libertadores da América e o Verdão vai em busca aí do primeiro lugar na classificação geral. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.